Convidei para estar conosco aqui hoje e falar um pouco sobre conciliação e mediação de conflitos em condomínio a doutora Ana Luísa Pretel. Ela é a precursora da mediação condominial no Brasil. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Quem é a doutora Ana Luísa Pretel? Um pouco da sua biografia. Doutora Ana Luísa é pós-graduada em métodos alternativos de soluções de conflitos humanos pela Escola Paulista de Magistratura e advogada formada pela PUC São Paulo, onde cursou Direito Processual Civil. É professora, palestrante e mediadora nos setores público e privado. Foi membro consultora da Comissão Nacional de Direito Condominial e da OAB Rio de Janeiro. Membro da Comissão Imobiliária da Coordenadoria de Direito Condominial e da Comissão de Advocacia na Conciliação e Mediação da OAB São Paulo. É autora de artigos publicados em revistas nacionais e espanholas e autora do artigo científico publicado pela revista ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo. Como sócia-diretora da Câmara Pretel, Mediação e Arbitragem, atua juntamente com grandes players do segmento, na assessoria condominial e empresarial, utilizando os métodos de negociação, conciliação, mediação, justiça restaurativa e arbitragem para a solução de conflitos. Atuando também na formação de pessoas, ministrando cursos, treinamentos e palestras. A Câmara Pretel é uma instituição formadora habilitada pelo NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, um órgão oficial de treinamento de juízes brasileiros, a quem cabe regulamentar e autorizar estes cursos. Bom, devidamente apresentada, vamos às perguntas para a doutora Ana Luísa Pretel. Primeira pergunta: qual o papel da conciliação e mediação de conflitos em um condomínio? Por que em alguns casos é importante ter um árbitro para intermediar esses conflitos? Então, o árbitro, na realidade, a conciliação e a mediação ela é feita pelo mediador, certo, não pelo árbitro. Certo. Tá? O árbitro é quando não há mais o acordo, e aí a pessoa pode optar para ir por uma arbitragem. Em vez de procurar o Tribunal de Justiça do seu estado, ela vai para a arbitragem, que é uma justiça privada. Então, aí o árbitro ele vai julgar aquele conflito. Na mediação, o mediador ele tem que ser imparcial, tem que ser neutro, e é ele quem vai aproximar as partes para um diálogo. Ele que vai trazer para um diálogo. E é sempre feita uma carta convite, porque não há obrigatoriedade de comparecimento, tá? Certo. Mas aí, as pessoas comparecendo, o mediador estará lá para aproximar, se não for possível naquele momento, mas pelo menos para restabelecer o diálogo, E é sempre muito interessante que venham acompanhar os advogados. Sim, que aí os orienta, Eles orientam, porque o mediador não pode orientar nada, Então, o advogado ele assessora, naquela mediação, é um outro papel hoje do advogado. Ele assessora naquela mediação e depois ele também participa na hora da redação do termo de acordo. Então seria um passo anterior, um primeiro passo para não ter um processo judicial. Exatamente isso, nem um processo judicial, nem um processo arbitral. É a mediação e a conciliação. Então, que seria a solução é chegar na resolução do conflito nessa parte, na mediação e na E por que a gente fala mediação condominial,
muito rapidamente, óbvio que tem países que nem diferencia mediação e conciliação. O Brasil optou doutrinariamente de modificar, de ter essa diferença. Assim, muito rapidamente, eu vou dar um exemplo. A conciliação é, por exemplo, quando você bate o carro em alguém que você não conhece, no outro carro que você não conhece. Então, você não tem vínculo com aquela pessoa. Você só precisa resolver o conflito ali na hora que bateu o carro. Né? Então, mas não vai continuar tendo vínculo, né? A mediação não, a mediação as pessoas vão continuar convivendo. Então, mediação familiar, mediação escolar, mediação condominial, mediação empresarial, porque as pessoas, mesmo depois de solucionado o conflito, elas irão continuar convivendo. E é importante ter um bom relacionamento. Exatamente. Né? Então, que seja resolvido de forma correta, de forma direcionada. Aí tem pequenas diferenças, tecnicamente falando, né, na atuação do conciliador ou do mediador, mas aí é para quem é o profissional da área, né? Certo. E quais são os casos mais comuns de conflitos dentro de condomínio? A gente sabe eu sempre falo, eu tenho falado muito desta forma, tem alguns lugares, eu falo que o campeões dos campeões, o Ayrton Senna é o barulho. Ele sai em primeiro lugar, ele sai em primeiro lugar, mantém a pole position e chega em primeiro lugar. Tipo quem mora no primeiro andar está embaixo, está acima do salão de festas. Tipo quem está acima do salão de festas. Complicado. E tem muito conflito, né? A gente vê as pessoas, elas têm uma criatividade para conflito que é uma coisa impressionante, né? Não, e é interessante falar, estou pagando, tenho direito, né? Porque muitas vezes o salão de festa é alugado. Sim. Tem um valor de locação, que às vezes é um valor menor, depende de condomínio para condomínio. Mas é engraçado que já ouvi falar isso, né? Eu estou pagando o salão de festa, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né? Tem que respeitar. Não é bem assim. E falando no salão de festa, eu tenho falado muito que a mediação implantada nos condomínios, ela vai servir como uma medida socioeducativa. Por quê? Né? Eu vou te relatar um caso real, não é mentira, tá? A pessoa alugou o salão de festa, fez o aniversário e foi multada em X reais, porque passou o horário da festa com barulho. Quando foi pagar a multa, ele falou, olha, eu vou pagar a multa dobrada, porque mês que vem eu já vou fazer uma festa, então eu já vou deixar a multa da próxima festa paga. E aí eu falo que trazendo essa pessoa para uma mediação, né, para ela conversar com aquela que ela incomodou, para ela dizer, sentir qual é o problema da outra, né? Então ela acaba que tem uma outra visão daquilo que ele está causando, né? Porque o seu direito termina quando o meu começa, né? Então acho que a gente tem que ter essa visão. E tem alguns casos que realmente prevalece a razão, né? Barulho não é... Condomínio é um lugar para se viver, para se morar, não para se fazer barulho, fazer festas, enfim, né? E esses barulhos geralmente são sentidos em andares superiores, não se restringe a primeiro andar, né? E assim, na realidade, se ele não comparece, o condomínio hoje, porque antigamente era voz corrente, né? Olha, o síndico não tem que se meter em briga de vizinho, né? Era comum a gente escutar isso. Hoje nós temos decisões que diz que sim, ele tem que parar com aquilo. Ele tem que ser um mediador. Não, ele procurar ser um conciliador. Ele tem que... É difícil, né? É difícil. Ainda mais que síndico, tudo é culpa do síndico. Ele não tem a neutralidade necessária. Então, fazendo uma comparação... Só terminando aquele outro raciocínio, então assim, se a pessoa não comparece, o condomínio fica com um documento, né, que o condomínio provocou uma mediação e a pessoa não compareceu. Então, para o síndico, para o condomínio, é bom esse documento. Aí você me pergunta, o síndico tem que ser mediador? Eu brinco muito que eu falo assim, não, ele tem que ser boxeador, né? Então, não assim, pode, não pode. Nem briga de marido e mulher, não pode meter a colher, mas tem que meter, mas é assim. Então o que eu faço? E aí eu também faço um outro comparativo.
Por exemplo, se no teu condomínio tiver um vazamento, o que o síndico vai fazer? Vai fechar o registro. Isso ele pode fazer. E aí ele vai fazer o quê? Chamar o encanador. A mesma coisa com o conflito. Ele vai ver qual é a dimensão daquele conflito. Ele tem que ver, né? E aí ele vai chamar um mediador, que é o profissional que vai indicar, que vai ser o profissional para aquela questão. Que vai assessorar ele na solução desse conflito. Não, ele não vai assessorar. Sim, eu preciso usar o termo técnico, senão ele é um prestador de serviço como encanador. Então, assim, ele vai ser chamado para poder conversar com as pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, é essa questão que o síndico, porque o síndico não pode ser mediador, porque primeiro ele é o representante legal do condomínio, né? E depois ele não tem nem a neutralidade, nem a imparcialidade necessária para poder mediar aquela situação. Então, então eu falo, ele fecha o registro, né? Dá uma apaziguada e chama a mediação. Sim, perfeito. Né? E aí ele passa a ter um documento. Aí a gente manda as cartas convites e a pessoa, se ela compareceu ou não, ou se ela vier, não tiver acordo, né? Tudo isso é um documento que o condomínio passa a ter. Fica registrado. Isso fica registrado. E qual a vantagem de ter esse documento? A vantagem é que, se houver o processo judicial, o que acontece? As pessoas já dizem, olha, o condomínio diz, eu providenciei, eu não fui negligente, eu providenciei uma solução. Né? Eu não sei consertar cano, eu providenciei o mediador, né? Então, assim, nessa analogia, eu providenciei aquele que poderia nos ajudar. Essa é a ideia. Legal. E além do barulho, existem outros geradores de conflitos no condomínio, né? Existem. Mas tudo que atrapalha a saúde, o sossego, a segurança, ela gera conflito. Mas você tem muito conflito na questão da gestão, você tem muito conflito, às vezes, na documentação. As pessoas pensam que é só aquela briga de vizinho, né? Mas você tem conflitos, né? De várias formas. E é muito interessante se usar a mediação para saná-los, porque vão continuar convivendo, né? Sim. Né? Na questão da gestão é muito importante também. Até na questão do próprio vazamento, né? Deu um problema no vazamento do banheiro de cima, quem conserta? Né? Tem que ver de quem é a culpa. Nem sempre é do condomínio, às vezes é do próprio morador de cima, algum problema que está no encanamento dele, e aí faz jus ele resolver isso. E muitas vezes há conflito por conta disso. Exatamente. Né? Então, assim, tudo é uma questão de convivência. De convivência. Boa convivência. De boa convivência. Às vezes você tem questão também de gestão, né? Então, aí de administração. Você imagina a seguinte situação. O teu sobrinho veio te visitar. No meio do caminho, um prestador de serviço deu-lhe uma vassourada. Né? Você tem um conflito dentro do condomínio, duas pessoas que não moram lá. Né? Essa questão, por exemplo, prestador de serviço. Às vezes o condomínio tem contrato com prestadores de serviço que uma cláusula não está muito boa, não está sendo cumprida. Se tiver que entrar com a ação, né, aquele contrato termina. Você entrou com a ação, terminou a relação comercial. Se você chama para mediação, é bom para a empresa e é bom para o condomínio. Acerta onde está, adequa, né, a questão e continua, né? Então, para as prestadoras de serviço hoje, é muito interessante ter a mediação em primeiro plano, né? Porque a gente não diz no jargão dos condomínios, né? As empresas falam muito, eu vou pegar aquele condomínio, né? Eu peguei aquele condomínio, não é assim que a turma fala? É assim, e pegou e não quer largar, né? Não pegou e não quer largar, então acontece isso. Acontece, e acontece também, como foi falado, a má gestão, né? E aí os conselheiros
vão buscar ajuda para fazer aquele síndico renunciar ou, enfim, apresentar a documentação necessária. Teve um condomínio em Taboão da Serra que o síndico ficou 30 anos como síndico. E ele fez e aconteceu, né, tudo que ele queria. E depois conseguiram tirá-lo, né? Mas ele estava dormindo dentro da administração, porque ele realmente não queria. E tem outros casos também, né, de má gestão, que não está cuidando da segurança do condomínio, não está cuidando, não está apresentando a documentação necessária, prestação de contas e tudo mais. Isso abre brecha, isso é ruim, porque a reputação do síndico está em jogo. Sim, então, acho que todo síndico deveria tomar muito cuidado com isso. Sim, e aí gera vários conflitos, porque os condôminos hoje eles estão se envolvendo um pouco mais, eu acho, pelo que eu tenho observado. E eu tenho uma frase minha que é a seguinte: a paz valoriza o seu patrimônio. Nós tivemos um caso lá pela Câmara, foi um caso muito pesado. E aí a briga era tanta, e era briga de vizinho de parede, né, que eles chamavam polícia. Chamavam polícia. Então, naquela região, não vou identificar a região, mas naquela região o que aconteceu? O prédio ficou desvalorizado como um todo. Sim. Então não adianta dizer que aquela briga de vizinho não vai atrapalhar não vai desvalorizar o meu imóvel. Qualquer conflito dentro do condomínio acaba desvalorizando o imóvel. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu falo, a paz valoriza o seu patrimônio, porque se você for vender o seu apartamento, você fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa, aqui todo mundo vive em paz. Isso tem um valor agregado. Com certeza. Né? Isso passa a ter um valor agregado. Assim como um condomínio que tem uma boa gestão também tem outro valor bem diferente, né, de um condomínio com problemas. Mas a boa gestão, normalmente a boa gestão tem paz, né? É verdade. A boa gestão tem paz. A boa gestão, em todos os sentidos, de convivência, de administração do condomínio, ele gera valorização. Não é só o que o condomínio tem de comodidades, né? Exatamente. Não é o que ele agrega ali, mas é também as pessoas desejarem morar nesse espaço. Exatamente isso. Elas olha, vamos morar naquele prédio ali, porque a gente fala muito prédio, apesar de ter muito condomínio de casa, que também tem muito conflito, tá? Também tem muito conflito, mas são outros. Sim. Mas o dos prédios é porque um está em cima do outro, né? Então, assim, as pessoas falam assim para mim, eu falo, olha, morando dessa forma, não tem 100 anos, né? Aí um colega falou assim, Pretel, você não sabe que condomínio existia da época dos romanos? Eu falei, sei, da época dos romanos. Tinha síndico, tinha convenção, tinha regimento, tinha 25 andares para cima, 50 andares, 70 andares? Não. Então, este modelo que nós estamos vivendo é a primeira vez na história da humanidade. Tem até condomínios circulares, né? Tem de tudo, tudo. Todos se concentram as janelas viradas para um centro e onde todo mundo ouve todo mundo. Então há necessidade de regra de convivência. Quando você fala de barulho, eu fui conversar com o engenheiro, né? Porque assim, o que eu escuto muito na mediação é assim, mas eu morava no outro prédio e não tinha esse barulho, tinha outro barulho. Por quê? Cada prédio ele tem o seu eco próprio, por conta da posição que ele está, do vento, tudo. Bom, doutora, como últimas dicas, né? Como dicas para a gente dar para os condomínios, para síndicos, moradores, quais são as boas regras de convivência? Como evitar conflitos? A gente sabe que existe barulho, existe o cachorro que late, existe vazamento. Qual é a regra-chave ou dicas, né, para evitar esses conflitos? Olha, eu acho que o melhor de tudo é uma comunicação, né, que seja uma comunicação assertiva. Então, mesmo através de e-mails, WhatsApp ou verbalmente, a comunicação da administração, isto é, síndico mais administradora, se ela for feita uma comunicação adequada, com uma linguagem que aquele condomínio entenda, né? Porque você tem condomínios que as pessoas têm mais dificuldade
né, para ler. Então é mais complicado. Começa pela comunicação e a linguagem que a direção tem que se aprimorar, né? E depois reunir essas pessoas, né? Lembra que eu te falei do anonimato? Então, quando eu não conheço mesmo, que se dane, mas se daí conhece, sabe da história, às vezes sabe da história de uma criança que é doente, que tem algum problema, ou algum idoso, ou alguém mesmo, né, tá mais doente com alguma de uma doença irreversível, né? E aí as pessoas começam a se entrosar. Pode fazer isso através do quê? Vamos comemorar a festa junina, vamos comemorar o dia da família, agora, né, pai e mãe, né? Então, assim, cria um relacionamento, né, entre as pessoas. Não precisa vir todo mundo o tempo todo. Olha, quem quer vir, né? Porque o quem quer vir não há obrigatoriedade. Olha, vamos fazer, cada um traz, como fazia antigamente, né? Antigamente, até nas festas juninas, as pessoas levavam o seu pratinho de doce, o seu pratinho de salgado, né? E se confraternizavam. Hoje em dia não precisa nem fazer, é só passar e comprar. É prático. Fica mais fácil, dentro né? Do condomínio. Dentro do condomínio, porque às vezes... Então, assim, eu acho que isso é fundamental, né? E às vezes você precisa de um professor de inglês. Tem um professor de inglês no teu condomínio, você não sabe. Pois é. Você precisa de uma pessoa que fale russo. Né? Tem um lá que fala russo, então você acaba que cria um relacionamento legal. Gerar essa conexão entre os moradores, exatamente, né? Também um bom relacionamento morador-síndico, né? Porque eles possam conseguir falar, conseguir se comunicar, né? Exatamente. E expressar o que está acontecendo. Essa é a ideia. E gerar conexão entre todos. É uma regra ótima de boa convivência que todos temos que semear, né? Exatamente. Não só como moradores, não só como síndicos, mas como moradores também. E aí é por isso que eu falo que é uma mídia socioeducativa, porque daí você vai em cada célula, né? E aí você vai trazendo isso para a sociedade como um todo. E criar comissões, né? Comissões de coleta seletiva, comissões de festas e eventos, comissões de síndico mirim, enfim, tem N situações. Exatamente. Né? O síndico mirim é legal da gente falar, porque assim, às vezes o condomínio, ele tem um líder infantil, que é um líder que só apronta, mas ele é líder. Sim. Se você trouxer para o seu lado da mediação, ele já é reconhecido como líder e ele quer ser reconhecido, continuar, e aí ele mesmo pode fazer essas mediações com aquela faixa etária. Muito legal. Sim, é muito legal. Muito legal. Essa comissão de síndico mirim ajuda em todas as demandas, né? É um braço direito para o síndico. Exatamente. Então, é muito legal. Regras são importantes aí para ter uma boa convivência em condomínios e evitar os conflitos. Exatamente. Mas se precisar de resolver algum conflito, tem a Câmara Pretel e árbitros e mediadores que podem auxiliar nesse trabalho, né? Com certeza. Os moradores quanto o síndico, eles podem recorrer. Como as empresas que estão envolvidas, também, os visitantes, todo mundo. A administradora, né, a mediação, ela realmente é muito legal. E a arbitragem, as pessoas precisam conhecer melhor, né? Mas há um julgamento e que não leva 5, 6 anos como no tribunal, né? Você consegue um resultado muito mais rápido e com menor custo. Com certeza, e menos estresse. E menos estresse, exatamente. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, viu? Eu estou honrada com a sua visita. Eu que agradeço. Nesse bate-papo aqui, a ideia é levar essa descontração para conversas. Depois a gente quer trazer perguntas, né? A gente vai subir esses vídeos, essas entrevistas para o nosso canal no YouTube e lá podem ser feitas perguntas. A gente direciona para profissionais como a senhora. Perfeito. Para que a gente possa levar entendimento para essas questões e evitar esses conflitos. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Obrigada.